Olá, Ramon Durães falando, enorme prazer estar aqui falando com vocês. Hoje o assunto é: os programadores não deveriam estudar Domain Driven Design. Quantos de vocês, quantos passam por uma jornada de software e têm uma dificuldade enorme em entender o projeto, tem uma dificuldade enorme em dar manutenção, tem uma dificuldade enorme a cada manutenção, uma dificuldade gigante para poder conseguir testar o projeto e garantir a qualidade? Essa é uma jornada de retrabalho. E como é que você começa a atuar nessas questões? É justamente começando pelo domínio de negócio. Então, uma discussão de Domain Driven Design tem um papel importantíssimo. Primeiro, para conectar vocês, profissionais de tecnologia, com os profissionais de negócio. Porque a gente sabe que se não tiver um elo de discussão numa linguagem comum, vocês não vão conseguir se entender. Então, o Domain Driven Design já conecta você inicialmente nessa discussão. Só que o fator mais relevante, ele compreende no momento da implementação. Porque um fundamento importante em qualquer projeto de software é padronização, é desacoplamento, é mantenibilidade, é testabilidade. E para você alcançar isso, você precisa entender qual é a responsabilidade de cada contexto de negócio. Ou seja, como é que você define, por exemplo, quantos microservices você vai adotar em um projeto? Então você precisa discutir o negócio, precisa entender qual é a jornada de negócio, quais são os principais balda de contas envolvidos, para você ter uma informação que vai te levar numa decisão de implementação. Por isso a importância de você estudar Domain Driven Design. E estudar de verdade, tá? Você vai associar o Domain Driven Design com uma visão de evoluir a sua abordagem atual de orientação ao objeto. Você vai conectar com outras práticas de arquitetura de software. Esse é o ponto chave numa discussão de Domain Driven Design, tá? Para você ter ideia, o Domain Driven Design é um tema que já está rodando aí pelo mercado há mais de 20 anos, né? Já ultrapassou as fronteiras do Eric Evans. E hoje existe grupos de estudos, né, em diversas localidades. Então, é um tema que foi evoluído, né, além dos conceitos originais, porque foi colocado em prática e evoluído essa prática, e baseado em práticas que nós compartilhamos experiências em projetos de software. Então, Domain Driven Design vai ajudar você com uma coisa muito importante na hora de você materializar, né? Porque você tem um bate-papo de uma jornada de negócio e você tem uma outra dificuldade tão grande, que é materializar. Como é que você transforma essas discussões de negócio em código? E como é que você faz isso em escala, né? Se já é difícil com você sozinho, imagina com 10, 100 mil pessoas trabalhando em projetos, em iniciativas paralelas. Como é que você padroniza tudo isso, né? Como é que você cria um senso comum para definir uma responsabilidade de negócio? Como é que vocês colocam todos numa mesma discussão? Então, a discussão de Domain Driven Design vai ajudar você na orientação de um patrimônio valioso, que é a jornada de negócio. E você não acha isso relevante? Já parou para refletir sobre isso? Porém, existem dificuldades, sim, para você implementar. Como existem dificuldades em qualquer coisa que você faz. Principalmente quando você não tem experiência. Principalmente quando você não se dedica a estudar, a praticar e entender os melhores caminhos. Quando eu falei para vocês que já tem mais de 20 anos de mercado, discussões, grupos de trabalho, você já tem eventos que tratam exclusivamente sobre isso no mercado, diversos livros aí disponíveis também, treinamentos. Então você tem muita fonte de pesquisa para você se fundamentar e depois você precisa praticar, né? Precisa praticar. Que aí na prática você vai conviver com essa experiência. Não é simplesmente fazer uma leitura rasa, né? Sabe? Uma leitura rasa de qualquer coisa e simplesmente sair programando aleatoriamente. É óbvio que você não vai ter sucesso. Será que você tinha dúvida disso? Então, precisamos acabar com essa ideia filosófica que faz uma leitura dinâmica de qualquer coisa e você já está com esse aprendizado. Então você precisa se dedicar aos conhecimentos estruturais e depois à experiência prática, né? Na trincheira.
Os bons programadores vão se formar na trincheira, praticando em projetos, aprendendo com outros profissionais experientes, né? E mantendo um fluxo de evolução contínua. E não é diferente com o Domain Driven Design, tá? Então, esse é o primeiro ponto-chave aí dessa discussão. Quando você traz isso para dentro do seu código, por exemplo, você identificou um aggregate root, então você vai implementar um aggregate root. Se você tiver um outro projeto que tem um outro contexto de negócio, você vai ver que tem um outro aggregate root, né? E aí você começa a juntar as peças de forma padronizada. Isso é fantástico, porque você sabe qual é a responsabilidade que está ali naquele balda de contas, qual é a responsabilidade daquele aggregate root. Depois você vai adicionar um ent, vai adicionar um value object, e cada objeto desse, né, tem uma responsabilidade definida. E isso é muito valioso, porque quando você buscar uma mantenabilidade naquele item ou uma testabilidade, você sabe qual é a responsabilidade que tem que estar ali. E não aquele código macarrônico, né, que trava as empresas que consomem bilhões de dólares das empresas do mercado. Então, está na hora de você refletir e ir para o campo, praticando, né? Busque os fundamentos. Erre, aprenda, converse com outras pessoas que estão fazendo as mesmas coisas, busque outros projetos que estão em outro nível de evolução. É dessa forma que você vai entender, né, juntamente com práticas de arquitetura de software, tá? Não esquece disso. Como é que você conecta toda essa discussão? Como você tem um domain service? Como você tem um application service, tá? Dentro da estrutura do seu projeto, e qual o papel de cada implementação dessa. Dessa forma, você vai entender que um fato de negócio propagado no domínio, tá? E esse fato vai ter que ser interceptado por um handler, por exemplo, para fazer as interações tecnológicas e não contaminar as suas regras de negócio. Por que a gente fala sempre em desacoplamento, em padronização, em não contaminar os comportamentos? Para que você tenha um controle do que está acontecendo. Quantos projetos de software você mexe de forma totalmente aleatória e descontrolada e dá N outros problemas que você não consegue lidar? E toda essa gestão está com vocês. Vocês já pararam para pensar? E aí você começa a fazer tudo de novo, ter os mesmos problemas, e está na hora de interromper isso. E a forma de interromper é usando boas práticas. E o Domain Driven Design é uma boa prática, associada a práticas já existentes e maduras também de arquitetura, né? Vocês vão ter uma boa experiência de desenvolvimento de software, tá? Não tem muito segredo. Tem que estudar, tem que praticar, tem que conversar com pessoas experientes, né? Tem que interagir. Isso é um fator muito relevante numa jornada. Então, você vai trazer essas discussões de negócio de uma forma com que sua área de negócio entende o que está acontecendo, vai materializar a sua jornada de negócio sem contaminação com questões tecnológicas, porque você precisa manter o desacoplamento para depois você testar, né? Para depois você ter mantenabilidade, para você ter reuso. Será que isso não é importante, gente? Eu vejo tantas pessoas falarem de produtividade. De onde vem a produtividade e desenvolvimento de software se não é de um software bem feito, de um software estruturado? Não tem mágica. Não adianta você encher o projeto de ferramentas para medir produtividade se você faz código ruim, né? E como é que você vai ter testabilidade, né? Você vai criar códigos de teste para testar código ruim? Faça um código estruturado que permita ser testável. Até isso é um grande desafio na mentalidade das pessoas. Então, olha o Domain Driven Design como mais um passo evolutivo de uma jornada muito mais antiga que nós chamamos de orientação ao objeto. Então, você como profissional de software tem por obrigação se envolver com o negócio. Porque não existe profissional de software que não se envolve com o negócio. E depois, usar as melhores tratativas técnicas para você transformar essa inteligência de negócio em algo que seja realmente relevante e não um bloco macarrônico que você não consegue manter ou evoluir. Então, o processo de transformação está com vocês. E a jornada de Domain Driven Design habilita isso, tá?
Até em um cenário onde você pode ter, dentro de um boundary context, por exemplo, mais de um aggregate.